Bolsonaro, milícias, morte de Marielle e Queiroz. Apareceu o elo entre eles. Mas primeiramente, se você quer ajudar a fazer oposição ao Bolsonaro, já se inscreve no canal se não for inscrito e curte o vídeo, porque aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. E você se inscrevendo, você ajuda nessa oposição, e ajuda muito. Então já se inscreve se não for inscrito. Agora vamos ao assunto. Uma reportagem da revista Cruzoé, que é uma revista de direita, falou sobre a conexão entre o Bolsonaro, as milícias e até a morte da Marielle. A gente pode fazer uma conexão tudo junto aqui e além do que a matéria da revista falou. Agora, por que a Cruzoé não é uma revista de direita, de bolsominion? Exato, só que a Cruzoé, mais do que isso, é a porta-voz do Sérgio Moro. E eu vou fazer um vídeo sobre isso mais tarde, mostrando como a direita está em pé de guerra. Sérgio Moro, Dora, Bolsonaro. Eles estão em guerra nos bastidores. E eu vou explicar por quê e o que mostra que eles estão realmente em guerra. Um forte indício é que a porta-voz do Sérgio Moro, que é o antagonista Cruzoé, publicaram essa bomba contra o Bolsonaro. Eles tiveram acesso à investigação do Ministério Público, que mostra que há um restaurante na zona norte do Rio de Janeiro, que é o elo entre Bolsonaro e milícia. Vou explicar. O Flávio Bolsonaro empregou por muitos anos a mãe do chefe de uma milícia chamada Escritório do Crime. O nome desse cara é Adriano de Nóbrega. E o Flávio Bolsonaro empregou a mãe dele e a esposa dele. Mas por que ele empregou a mãe e a esposa desse miliciano, do chefe de uma milícia? Ele está foragido hoje. Porque ele estava preso por assassinato na época e o Queiroz queria ajudar a família que passava por dificuldades. Então, o Flávio Bolsonaro empregou, a pedido do Queiroz, é o que eles dizem, a mãe e a esposa de um preso por assassinato, um ex-PM preso por assassinato que é miliciano. E o Flávio Bolsonaro também fez homenagens a ele na Assembleia Legislativa. 2, enquanto ele estava preso por assassinato. Então, se você apoia o Bolsonaro e chegou até aqui nesse vídeo, você apoia assassinato, tortura, sequestro, todo tipo de crime. E eu vou mostrar por quê. Se você não acredita, dá um Google e pesquisa. Pois bem, esse Adriano, ele foi, inclusive, por muito tempo, ele foi indicado como um assassino da Marielle, mas depois descobriu-se que não, que foi outra pessoa da milícia dele. Ele era chefe da milícia, Escritório do Crime, que é a milícia que matou a Marielle. Aí começam coincidências. Pô, o Flávio Bolsonaro queria ajudar a família do chefe da milícia que assassinou a Marielle e que está foragido, que estava preso por um outro assassinato na época. E ele pagou R$6.000 para a mãe e R$6.000 para a esposa desse Adriano, desse miliciano que está foragido. Por muito tempo, R$6.000 por mês, dinheiro público. A desculpa do Flávio Bolsonaro foi que o Queiroz queria ajudar a família, mas quem emprega é o deputado. No caso era deputado, é o Flávio Bolsonaro. Então a responsabilidade é dele. Não adianta falar, mas o Queiroz que falou. O chefe é você. Quem tem cargo público, quem teve voto, quem escolhe como gastar o dinheiro público da verba do gabinete, é você, Flávio. Não é o chefe do gabinete, muito menos o motorista, porque o Queiroz era só o motorista. Ou era um cargo de fachada também. Então, a desculpa do Flávio Bolsonaro não cola muito. O Ministério Público começou a funilar essa investigação de uma maneira que fez esse elo. Chegou num restaurante cuja dona é a mãe desse miliciano. E ela não estava passando por tanta dificuldade financeira, porque quando ela abriu o CNPJ, quando ela abriu a empresa naquele endereço, ela tinha um capital de 50 mil. Ninguém sabe de onde ela tirou 50 mil, mas as investigações iriam descobrir. Só que o Toffoli parou a investigação mês passado. E sobre o Toffoli eu vou falar no próximo vídeo, que é sobre a guerra da direita, porque o Toffoli está no meio dessa guerra. Pois bem, ela tem um restaurante que ela abriu com R$50.000 no endereço. Só que nesse mesmo endereço funciona também outro restaurante, só que só tem um restaurante lá. Os dois estão registrados no mesmo endereço, que é do tesoureiro da milícia de Rio das Pedras. Milícia Rio das Pedras é a mais violenta do Rio de Janeiro. Ela é responsável por assassinatos, tortura, extorsão. Ela chega na casa de pessoas e fala, de hoje em diante você paga aluguel para morar aqui na rua. E dane-se. Desaparecimento de pessoas. Inclusive eles constroem prédios que caem. Então eles são responsáveis por todo pior tipo de crime e ligações com tráfico de drogas. Porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é que as milícias estão tomando o tráfico de drogas, as bocas de fumo, dos traficantes. As milícias estão cada vez mais dentro do tráfico de drogas.
Isso está acontecendo no Rio de Janeiro e a onda de mortes de inocentes tem muito a ver com isso. Por quê? Porque a população fica assustada com as milícias e passa a ter mais medo das milícias do que dos bandidos. E as milícias passam a matar bandidos e matar inocentes também. Inocente eles falam que é efeito colateral, né? Danos colaterais, é matar inocente enquanto mata os bandidos. Para eles tomarem a boca de fumo, não vai acabar o tráfico, não. Eles só vão dominar. Então, a milícia de Rio das Pedras, o tesoureiro da milícia, que é quem lava o dinheiro da milícia, em teoria, tem esse restaurante no mesmo endereço que é o restaurante da mãe do Adriano de Nóbrega, que é a mulher que o Flávio Bolsonaro empregou por tantos anos, com um salário de R$6.000. E essa mulher, ela pagava parte do salário para o Queiroz. Ela está em investigação por causa disso. Por quê? Quando quebraram o sigilo bancário do Queiroz e de tantos outros, viu-se que ela e também a esposa do Adriano de Nóbrega, desse miliciano assassino foragido, que eles pagavam a rachadinha, elas ganhavam 6 mil por mês, mas pagavam 4.500 por mês, todo mês para o Queiroz. Então elas davam parte do salário para o Queiroz. Não sabe nem se elas eram funcionárias fantasmas ou não. Se foi funcionário fantasma, é pior ainda. O Bolsonaro sabe que isso vai chegar nele. Por quê? Porque várias matérias da Folha, da Veja, de vários veículos, já apontaram que o Eduardo, o Carlos, o Flávio e o Jair Bolsonaro, eles trocavam de assessores nos gabinetes. Tanto é que o Jair Bolsonaro, uma das assessoras dele era a filha do Queiroz, depois era assessora do Flávio, depois foi assessora de outro. Eles iam trocando. Então, eles estão todos ligados nesses negócios de rachadinha. A rachadinha aconteceu no gabinete de toda a família Bolsonaro. Todos eles embolsavam dinheiro público ilegalmente. Quando chega nesse elo, que é a ligação, no mesmo endereço tem duas empresas, o restaurante do tesoureiro da milícia mais violenta e de uma ex-funcionária do Flávio Bolsonaro. E essa ex-funcionária era mãe de um assassino que é o chefe da milícia que matou a Marielle Franco. Aí você tem todas as conexões. Agora você imagina o Ministério Público investigando isso e já quebrou o sigilo bancário de todos eles. Essa investigação ia chegar na prisão de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Queiroz. E já se especulava, poucos dias antes do Toffoli parar a investigação, já se especulava a prisão do Queiroz. Um pedido de prisão dele já baseado em provas da investigação. Mas a investigação está parada por causa do Toffoli. Eu vou falar por quê no próximo vídeo. Então, há a ligação. Outra ligação é que quem matou a Marielle, de tanta gente no Brasil, 210 milhões de habitantes, quem matou a Marielle era o vizinho do Jair Bolsonaro, que morava a 20 metros da casa dele. Era a casa do Bolsonaro, outra casa, e na casa da frente, na mesma rua, morava o assassino que está preso, o assassino da Marielle. E o filho do Bolsonaro namorava a filha do assassino, então ele frequentava a casa, um frequentava a casa do outro com certeza. Porque quando você namora uma vizinha, dois adolescentes que se namoram e são vizinhos, você acha, alguém acha, acredita que eles não iam na casa um do outro? Que os pais não se conheciam, não se cruzavam, não se conversavam, ainda mais num condomínio fechado, que só quem está lá fala com quem está lá. Então, Bolsonaro é um bicho burro e ingênuo, mas pô, tem que ser muito ingênuo ou muito burro ou as duas coisas, para você acreditar que não tem ligação. O outro assassino da Marielle, dois estão presos. O outro, ele tem uma foto no Facebook dele com o Bolsonaro. Eles têm foto juntos. Então é muita coincidência. Quando você vê que o assassino é vizinho do Bolsonaro, o outro tem uma foto com ele. O filho dele namorava a filha do assassino. O assassino tinha não sei quantos fuzis em casa, 117 fuzis em casa. O assassino é um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro. O chefe desse assassino foi empregado pelo Flávio Bolsonaro, porque o chefe da milícia foi empregado a mãe dele foi empregada pelo Flávio Bolsonaro e a esposa também, para ajudar a família, que não estava precisando de ajuda porque abriu um restaurante com um capital de R$50 mil. Esse restaurante está no mesmo endereço que tem um restaurante do tesoureiro de uma outra milícia, que é a mais violenta do Rio de Janeiro. Vai começando a ligar. Tudo vai começando a ligar e a fazer sentido. Gente, isso é muito, muito grave. É o presidente da República. É o presidente da República que ontem ele demitiu um dos superintendentes da Polícia Federal. É a primeira vez na história, nem na ditadura militar isso aconteceu, nem no governo de Getúlio Vargas, que
por uma época foi uma ditadura. Nunca aconteceu de um presidente diretamente demitir um superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Polícia Federal está chegando também. A Polícia Federal está investigando em paralelo e está chegando no Queiroz e nas milícias. Porque a Polícia Federal investiga, entre outras coisas, tráfico internacional de drogas, assassinatos, sequestros e tudo mais. Então ele mudou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e comprou uma outra briga com o Sérgio Moro. Isso eu vou falar no próximo vídeo, que é a direita em guerra. Isso é parte da guerra da direita. O Bolsonaro está ficando desesperado, porque está chegando uma encruzilhada e em setembro ele tem que escolher o Procurador-Geral da República, que é a pessoa que vai decidir ou isso vai para frente ou não vai. O Procurador-Geral da República pode atrasar esse processo por muitos anos. Depende da habilidade dele, da habilidade do Bolsonaro. Ou ele pode colocar no pau e acabar com o Bolsonaro em poucos dias. Poucos dias. Imagina se prende o Queiroz. Imagina se o Queiroz já fala, não, eu falava o Bolsonaro, você já prende o filho do presidente, você já tem denúncias gravíssimas contra o filho do presidente. Agora imagina as investigações mostrando essas conexões todas. Agora, isso são só pontos que a gente pode ligar com as informações superficiais que a gente tem. E imagina a investigação que tem o sigilo bancário de todos eles e que tem todos os documentos de todas as movimentações deles e que pode fazer essas conexões. Quem é quem é assessor de quem é de milícia, quem é não sei o que. Eles fazem as conexões e eles provam. E aí, o pessoal vai preso. O Bolsonaro está em desespero. Alguém percebeu que nos últimos dias ele aumentou o tom? Ele subiu o tom, ele está muito mais agressivo, ele está muito mais falando mal da esquerda. Ontem ele falou que os cubanos eram militares guerrilheiros que iam no interior para cooptar gente para guerrilha, que eles fugiram quando o Bolsonaro foi eleito porque eles são guerrilheiros, que não sabem nem dar uma injeção. O Bolsonaro está ficando doidinho. Por quê? Ele está subindo o tom para o tom que ele tinha muito antes da campanha eleitoral, aquele tom maluco dele, que ele falava, esse cara é maluco, gente, esse cara é louco. Por quê? Porque ele está ficando desesperado, está chegando nele. E ele agora ele tem que tomar decisões muito importantes e ele vai acabar perdendo apoios. Ele tem que escolher que apoio ele quer manter. Só que está difícil. E ele está muito estressado, porque isso envolve cadeia. Não só para ele e para os filhos dele, mas até para a mulher dele que recebeu o cheque do Queiroz. Então, gente, o cerco está fechando. Quer ajudar? Espalhe esse vídeo, é muito importante. Você tem Twitter? Espalhe esse vídeo, coloca o arroba de gente de esquerda famosa para espalharem para mais gente. Todo mundo tem que ver esse vídeo. O pessoal tem que saber, principalmente bolsominion, vocês estão apoiando alguém que tem ligação com torturadores. Torturadores eles não estão nem aí. Com assassinos, com traficantes de drogas, com sequestradores, com gente que faz extorsão, com gente da pior espécie, com bandidos que se dizem policiais, mas fazem milícias, ou seja, eles estão cometendo crimes. São facções criminosas dentro da polícia. São policiais que deveriam, inclusive esse Adriano de Nóbrega aqui, cuja mãe e a esposa o Flávio Bolsonaro empregou, ele foi expulso da PM. São pessoas que deveriam todas serem expulsas da PM. A Polícia Militar tem que ser renovada, a Polícia Civil também, para tirar esse tipo de miliciano. Então a gente tem que espalhar isso para todo mundo. Vamos lá, galera. E se gostou do vídeo, curte também. Se não for inscrito no canal até agora, se inscreve. Falou!